Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano e eu quero te ajudar a passar no concurso para o INSS. Hoje nós vamos estudar sobre os segurados da Previdência Social. É importante que você entenda, basicamente, existem dois tipos de segurados da Previdência Social. Quais são? Os facultativos e os obrigatórios. Nós vamos iniciar falando dos obrigatórios. Dentre os obrigatórios, são 5 tipos. E é importante que você anote. Primeiro, os empregados, aquele que a gente está habitualmente acostumado, né? Os empregados, carteira registrada, CLT, mas esses são os empregados. Tem também o empregado doméstico, que tem as suas características. Nós temos o trabalhador avulso, que é bem importante, tem ali as suas regras também. Nós temos o contribuinte individual e nós temos o segurado especial. Onde nós encontramos esses segurados obrigatórios? No artigo 11 da Lei 8.213 e artigo 12 da Lei 8.212. As duas leis são de 91. Essa lei, já falando sobre ela, é importante que você tome cuidado que mesmo no site do Planalto, com as alterações que houveram recentemente na reforma previdenciária, ela não está totalmente atualizada. Mas aqui no nosso material, você pode confiar que nós trouxemos todas as atualizações. E também o artigo 9º do decreto 3048. Este decreto é um decreto super especial que está definitivamente atualizado, com todas as normas já dentro da reforma previdenciária, mesmo lá no site do Planalto. Ele é imenso do quantidade de estudo, então muita gente vai negligenciar o decreto 3048 e é ali que está a sua aprovação. Nós vamos trabalhar também bastante com ele aqui no nosso canal, por isso hoje nós vamos iniciar os nossos estudos falando dos segurados da Previdência Social e depois nós vamos avançando. Eu quero que você já entenda comigo que eu quero trazer as definições que a lei diz o que é empregado. O que é um empregado? Você já tem aí alguma ideia do que é empregado se você já trabalhou registrado. Mas o que é importante para a prova são as definições, as coisas que a lei traz, né? Principalmente concurso, nós sabemos já a banca, Sebrasp, muito provavelmente vai cair letra de lei, muita coisa que é letra de lei mesmo. Então você precisa entender, ler principalmente o decreto, ler também as demais leis que serão cobradas, mas fazer a anotação dessa aula aqui porque ela é importantíssima. Isso vai cair na sua prova. Vamos lá. Quem é empregado? Aqui no mapa mental, que eu vou deixar disponível para vocês aqui na parte de baixo, de forma não tem custo nenhum. Pode ficar tranquilo. Então, tudo que nós vamos falar aqui, você terá um mapa mental que você conseguirá depois com uma folha só. Você coloca ali no celular e dá zoom, tá em alta definição, né? Que ele é imenso. Você vai conseguir fazer uma revisão rápida, né, com conteúdo enxuto na sua mão. Você vai ver muita coisa. Então esse é o objetivo do mapa mental, mas cada um desse quadrinho nós vamos tratar aqui em um slide específico, tá bom? Então vamos lá. O que é o empregado? Empregado é aquele que presta serviço de natureza urbano-rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Um destaque aqui para o diretor empregado, que é aquele diretor que, além de ter essa função de diretor na empresa, ele também recebe ali pelo seu trabalho, ele tem uma remuneração. Então ele também é um empregado da empresa, embora diretor, como ele tem ali seus vencimentos pelo seu trabalho, então ele é um empregado também da empresa. Também é empregado, 1.2, aquele que contratado por empresa de trabalho temporário na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Então aqui é importante destacar que o trabalhador temporário também é empregado. Ele também está dentro da lista aqui de empregado. Então, vamos lá. 1.3. Eu coloquei o 1.3 aqui junto com 1.4 no mesmo slide também, porque ele tem ali uma certa distinção e a lei traz esses dois casos
de trabalhador ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. O item 1.3, ele vai dizer que é empregado este trabalhador que foi contratado como empregado no exterior, para trabalhar no exterior. Ele não foi contratado para trabalhar no Brasil, embora ele é brasileiro, estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil. Mas o contrato dele é específico para ele trabalhar fora, em sucursal ou agência de empresa constituída sobre as leis brasileiras e que tenha sede administrativa aqui no Brasil. Então é importante que essa empresa tenha sede administrativa no Brasil. O ponto 4. A pessoa é a mesma. Então vamos lá. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para. Aí o objetivo do contrato ele é outro. Ele também é empregado, mas o objetivo desse contrato é para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sobre as leis brasileiras, que tenha sede administrativa no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sobre a titularidade direta ou indireta de pessoa física e domiciliada e residente no país ou de entidade de direito público interno. É importante que você dê uma atenção a esses dois casos, que eles podem, principalmente Sebrasp, ali, confundir uma coisa com a outra e o que é certo você entender como errado. Presta atenção nesses dois casos. Vamos lá. 1.5. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se o segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Vamos lá. Salvo se segurado na forma da legislação vigente no país do domicílio. Se lá no país tem uma lei específica e ele já está segurado lá, não se aplica. Mas se ele não tem lá essa segurança, né, essa seguridade, então se aplica aí a lei brasileira e ele é considerado um empregado. Então vamos lá. O estrangeiro não é contemplado com esta proteção. Por quê? Isso daqui é específico para o brasileiro. Então é o brasileiro civil que trabalha para a União. Então se um estrangeiro trabalha para a União, ele não pode ser considerado esse empregado, tá bom? Vamos lá. 1.6. O empregado de organismo oficial, internacional ou estrangeiro, em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então, no estudo da previdência social, nós vamos entendendo que tem... isso aqui é uma evolução, né? Quem já fez aí a introdução sabe. Como eu estou começando já por essa aula, nós temos o regime próprio de previdência social, que algumas pessoas podem estar abarcadas nesse regime próprio. Não quero me aprofundar nele aqui agora, mas é importante que você entenda. Já o regime geral, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil. Esse empregado, basicamente, ele está configurado como empregado, conforme nós estamos estudando aqui. Salvo se ele estiver ali contemplado por algum regime próprio de previdência social. Basicamente é isso. 1.7. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Percebe que aqui tem sempre assim, como empregado. No caso anterior, nós falamos do regime próprio. Se tem um regime próprio, ele não pode ser considerado empregado. Aqui está dizendo, se a lei lá do país ainda não abrigou ele não tem uma proteção lá na lei, ele vem para a lei brasileira e ele é considerado um empregado. Vamos lá. Item 1.8. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Olha lá que interessante. Muita gente é empregado de acordo com estes termos. Muita gente.
Ó, nesse caso, o indivíduo não ocupa cargo público efetivo. Por exercer exclusivamente cargo em comissão, será segurado obrigatório do regime geral de previdência social, na categoria de empregado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ou seja, o cargo em comissão ele será segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Ok? Vamos lá. 1.9. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por exemplo, ou por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Tá aí uma lei que nós vamos precisar dar uma atenção também. Nós vamos falar sobre a Constituição, o direito constitucional, e é importante, aqui nós vamos abrindo isso, nós vamos perceber o quanto o direito previdenciário ele é, de certa forma, ampla, mas essa primeira aula é uma aula gostosa, é uma aula interessante, para principalmente te motivar a estudar e continuar estudando, meu amigo. Mas nós vamos para a Constituição Federal também, que é uma leitura limpíssima, gostosa de se acompanhar, né? O decreto também está muito bem feito, é um decreto que dá para entender só com a leitura. Eu quero, a partir dessa aula, abrir outras aulas, né? Então nós vamos também estudar ali essa questão do direito constitucional, mas é importante que você se atente a essa questão do item 1.9, que ele muito provavelmente pode cair na sua prova. Vamos lá. 1.10. Olha lá. Quem é empregado? Nós estamos falando só de empregado por enquanto. É o aprendiz, sujeito à formação técnica profissional metódica sobre a orientação de entidade qualificada. Então, como empregado ou aprendiz. Então, o limite mínimo de idade para contratar aprendiz é de 14 anos e no máximo 24 anos. Você tem que entender isso. Então, entre 14 e 24 anos de idade, a pessoa pode ser aprendiz, sendo que o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos com o mesmo empregador. Então, o empregador também não pode extrapolar aí o limite de 2 anos para o contrato de aprendiz. Essas regras, no entanto, não são aplicáveis aos aprendizes com deficiências. Eles podem ser contratados por prazo indeterminado e ter idade superior a 24 anos, que aí é uma exceção à regra, tá ok? Tá bom, meu amigo? É isso. Então, se ele é uma pessoa com deficiência, ele pode sim extrapolar aí a idade de 24 anos, o prazo determinado pode ser superior a 2 anos, tá bom? Vamos lá. Item 11. O bolsista e o estagiário que prestem serviço à empresa em desacordo com a Lei 11.788. Então, o desrespeito desta lei por parte do contratante faz com que esse bolsista ou estagiário seja empregado. É importante que nós conheçamos a Lei 11.788, que ela vai estabelecer as regras para o estágio, ela vai ali nortear como esses contratos devem ser estabelecidos, e uma vez que a empresa não respeita o que a lei diz, automaticamente esse estagiário ou este bolsista passa a ser ali um empregado, tá? É uma punição para a própria empresa, que às vezes quer contratar o estagiário, porque ali tem alguns benefícios, não precisa pagar alguns impostos, e aí esse estagiário passa a fazer trabalho de empregado, né? E a lei propriamente vem já configurando esse estagiário como um empregado. É uma punição para a empresa que tentou manipular ali, tentou jogar com a lei, prejudicando o estagiário ou estudante, tá bom? Inclusive hoje eu estou nessa condição, né? Hoje eu sou sujeito a essa lei, porque eu tenho um dos meus trabalhos, ele é estudo, né? Hoje eu estudo, tenho ali uma bolsa, também sou um bolsista, estou sujeito a essa lei. O meu trabalho ele é prático, e se tiver porventura ali algumas coisas fora dessa lei,
eu posso ali pedir sim o reconhecimento do vínculo de emprego. Não vamos falar de direito do trabalho, estamos no previdenciário. Mas se a empresa a qual eu presto esse serviço ou eu aprendo lá dentro, né, é uma atividade de ensino-trabalho, né, e é um campo bem perigoso de se trabalhar. As empresas elas procuram contratar algumas pessoas e fica bem no limite ali, né, ó, ele é um estudante, mas às vezes vai passando algumas coisinhas e a empresa tem que tomar cuidado, porque senão ele vira um empregado e aí as consequências muda o teto de salário, muda um monte de coisa. Então, se a empresa estiver em desacordo com a lei 11.788, ela está fazendo com que os seus colaboradores, na verdade estudantes, né, com aqueles estudantes que ali tem, estagiários, eles sejam beneficiários de todos os direitos como um empregado. Inclusive, eles passam a ser um segurado obrigatório da Previdência Social, o que não acontece com o estagiário. O estagiário não é protegido pela lei, pela Previdência Social na sua integralidade, né? Nós vamos perceber que se estiver desacordo, ele entra também. Vamos lá. Artigo 12, item 12, artigo 12 não, item 12 aqui do nosso estudo. O trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física. Então vamos lá, o trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física. Na forma do artigo 14A da Lei 5.889 de 73, para exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. Olha lá que específico, é importante que você saiba disso. Item 13. O excedente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Nós sempre vamos olhar isso. Então, se não tem um regime próprio de previdência social, a pessoa vai ser enquadrada em outro lugar. Neste caso, o excedente, né, de mandato eletivo federal, estadual, municipal, aquele período que ultrapassa, se não tiver ali um regime próprio, ele passa a ser empregado. Neste caso, estão incluídos os vereadores, prefeitos, deputado estadual, governadores, deputados federais, senadores e o presidente da República, desde que não estejam vinculados ao regime próprio de previdência social. Então, não tem regime próprio, eles são empregados, tá bom? O vereador ainda, essa é uma observação importante, o vereador ainda tem a possibilidade de exercer a vereança de forma concomitante com o da função de serviço público, contribuindo ao mesmo tempo para o regime geral da Previdência Social e o regime próprio, porque o cargo de vereador permite, né, que ele concilie ali, o trabalho dele junto com a vereança. Se não tiver incompatibilidade de horário, ele pode continuar exercendo as duas funções. E neste caso, ele será contribuinte ali dos dois regimes de previdência social, tanto geral, que é esse que nós estamos estudando aqui, basicamente, quanto o próprio, né, que é aquele que alguns municípios pode ter, que o Estado pode ter, e alguns cargos estão sujeitos a ele. Vamos lá? Continuando. Item 14. O médico ou profissional de saúde, plantonista, independentemente da área de atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração. Então, o médico ou profissional de saúde, plantonista, independentemente da área de atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração. Básico. Então, esse é um empregado. Nós aqui estamos apenas tentando entender quem são os empregados, tá bom? Item 15. Aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviço de inatividade, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, aprovada pelo decreto número 5.452 de 1943. Olha lá. É um caso também bem específico. Aqui, este item 15 é suficiente para você matar essa questão se cair. Porque se cair, vai cair dessa forma.
Então você precisa estar atento. Vai lá na CLT, vê o que tem lá na CLT, vê tudo bonitinho. Nós vamos também precisar, durante o nosso estudo aqui de direito previdenciário, trazer algumas questões, né, algumas coisas que é da CLT. Isso é importante também, porque o direito previdenciário está diretamente ligado com o direito do trabalho. Embora sejam matérias distintas, elas têm uma ligação ali, porque principalmente aqui nas características do empregado, nós precisamos saber quais são os requisitos, coisas desse tipo, mas aqui, para fins de direito previdenciário, o que nós estamos estudando aqui é suficiente. Durante a nossa evolução, nós vamos passar lá na CLT, nós vamos passar em algumas outras matérias também, mas aqui nós temos basicamente tudo que você precisa para ser aprovado neste concurso, tá bom, meu amigo? Vamos lá. Terminamos. O item 15 nós terminamos. Então são 15 aí características, 15 pontuações importantes para que você entenda quem é o empregado, tá bom? Vamos evoluir? Vamos seguir em diante? Vamos, bora para frente, bora caminhar. Empregado doméstico. Olha como é simples o empregado doméstico. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, o empregado doméstico, ele vai ter as suas características na lei. Na lei. Nós temos aí, basicamente, no nosso fluxo aqui, no nosso mapa mental, dois quadros. E o que eu coloquei nesses quadros? O que a lei diz. Basicamente, o que a lei diz. O que a lei diz sobre o empregado doméstico. Se nós estivéssemos no direito do trabalho, teria muitas outras opções, mas no direito previdenciário nós precisamos entender isso daqui. É só isso que nós precisamos entender. Então vamos lá. O que diz o artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015? Vamos lá. Aqui é importante, presta atenção. Aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Então, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Requisitos do emprego, né? Aqui basicamente CLT puríssima. Mas vamos lá. Onerosa e pessoal. E de finalidade não lucrativa. É aqui que vai pegar. É aqui que o Sebrasp vai tentar te derrubar. A pessoa ou a família. No âmbito residencial. Olha que importante isso. Destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o dispositivo nessa lei. Eu li de forma pausada, mas vamos lá. Quem é o empregado doméstico? Ele tem os requisitos do emprego ali, ele tem esses requisitos. Então ele presta um serviço de forma contínua, então tá sempre. Não presta um serviço hoje e vai prestar o serviço novamente daqui 2 meses ou 3 meses. Não, ele tá sempre trabalhando ali, na mesma casa, no mesmo ambiente, de forma contínua, subordinada, ou seja, ele tem horário para chegar, horário para sair, ele respeita, ele tem ali uma pessoa que comanda ele como empregado, ele é de fato um empregado, ele não chega lá e faz o que ele quer na hora que ele quer, hoje eu vou lavar louça, hoje não, hoje eu vou passar roupa, hoje não, ele tem ali alguém que ele precisa prestar conta do seu trabalho, então, subordinado. Oneroso, não é de graça, ele recebe por isso, não vai lá, hoje eu vou ajudar uma pessoa ali a limpar a casa dela e começa a fazer isso todo dia, daqui a pouco quer entrar com uma ação pedindo vínculo como empregado doméstico, não pode, tem que ser oneroso. E pessoal, ou seja, é só ele quem faz. Um exemplo, o empregado doméstico, ele não pode falar assim, hoje eu estou doente, vou mandar uma pessoa, não pode. Para configurar aí essa característica como empregado doméstico, esse vínculo entre ele e o empregador, é necessário que seja de forma pessoal, não é a empresa dele. Por exemplo, eu tenho uma empresa e hoje eu mando um, amanhã eu mando outro, então não é um empregado doméstico nesse caso. Mas
Se é de forma pessoal, eu sou a pessoa quem vai até a sua casa fazer a limpeza, sempre com todas essas características, aí eu passo a ser um empregado doméstico. Contudo, o que é importante que você saiba? Que o empregado doméstico, ele precisa trabalhar dentro do ambiente familiar, dentro de uma casa. Ele não pode trabalhar dentro de uma empresa. Ele não pode trabalhar, por exemplo, eu conheci, eu tive um caso, na verdade, né, de reconhecimento de vínculo de emprego, onde a funcionária trabalhava dentro de uma academia. Bom, eu tenho a água, eu tenho um café aqui também, tá servido? Trabalhava dentro de uma empresa, só que essa empresa, ela era uma estética, era uma empresa de estética, e essa estética tinha ali a residência também do dono, né? E essa mesma funcionária limpava a casa, ela era contratada como doméstica e limpava a academia. O próprio juiz, no momento, reconheceu que ali ela não era uma empregada doméstica. No caso, ela era uma empregada normal, aquele item anterior. Eu falo normal, não é que o doméstico é anormal, mas tem as suas características. Custa mais para o empregador, um empregado, conforme nós estudamos no item anterior, e ter um empregado doméstico, né? Ele tem alguns benefícios ali. A gente sabe que essa profissão é uma profissão que já foi muito desvalorizada e hoje a lei tratou de deixar bem claro ali algumas regras, tratou de pontuar e de proteger mais. Hoje, o empregado doméstico é tido como um empregado especial. Tem ali as suas especificidades, o seu cuidado mais próximo, principalmente por entender que esse tipo de vínculo muitas das vezes é prejudicial ao trabalhador. Por isso, trouxe toda essa característica. E o empregado doméstico não pode trabalhar com finalidade lucrativa. Se a empresa ou a própria casa tem ali um objetivo de oferir lucro a este colaborador, este funcionário, não está enquadrado como empregado doméstico, muito pelo contrário, ele entra no vínculo do empregado mesmo. Isso é no direito do trabalho, mas para nós precisamos aqui, para o direito previdenciário, entender essa distinção que deve ser no âmbito residencial e por mais de 2 dias por semana. Isso é importante também, o que diz esse artigo da lei complementar. O decreto 3048 também vai dizer assim no artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas. Inciso 2. As seguintes pessoas físicas. Inciso 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. Percebe que é a mesma redação, está falando a mesma coisa, só que foi dado pelo decreto 10.410 de 2020. Isso daqui, a chance de cair é enorme na sua prova. É uma atualização, tá muito atual isso daqui. E se você não estiver atento a essa questão de atividade sem fins lucrativos, 2 dias por semana, isso é importante você chegar preparado para a sua prova, tá bom, meu amigo? É isso que você precisa entender no direito previdenciário para a questão do empregado doméstico. Ele também faz parte dos segurados obrigatórios. Então vamos lá. O conceito de ambiente familiar é mais amplo do que a simples residência da família. Então, assim, o que é ambiente familiar? Então, pode ser citados como o empregado doméstico, a babá, o caseiro da casa de fim de semana, a cozinheira, o motorista particular, o piloto de avião particular e a cuidadora de idosos. São exemplos que nós também, empregado doméstico, quem é? Imagina aquela pessoa que vai lá, para quem não conhece a profissão, imagina que é aquela pessoa que vai lá 2 vezes por semana para limpar a casa. Não, o conceito ele é mais amplo, né? Um destaque para a finalidade não lucrativa, como nós já falamos, que esse desenvolvimento de qualquer atividade lucrativa desconfigura o empregado doméstico. Inclusive, olha lá, eu deixei uma observação ali, ó,
a empregada doméstica que ajuda sua patroa a confeitar bolos de aniversário, os quais serão comercializados, né? Deixa de ser doméstica e deverá ser enquadrada como empregada. Deixa de ser empregada doméstica e passa a ser simplesmente a empregada, tá bom? Vamos lá? Evoluir. Trabalhador avulso. Aqui está o suprassumo do que eu acredito que vai cair na sua prova. Por quê? Não é algo tão comum, não é algo tão comum. Nós não estamos acostumados no nosso dia a dia. Se cair o que é empregado doméstico, esses dois nós temos um contato maior. Agora, trabalhador avulso, nós não temos tanto contato no nosso dia a dia. E a maioria das pessoas que vão fazer a prova não estão se preparando como você, não estão assistindo essa aula, não estão aqui agora. A maioria vão lá e falam, não, direito previdenciário eu sei, aposentadoria eu vou lá, a idade é 65 anos e olha o quão amplo direito previdenciário ele é, né? Nós precisamos entender aí quem são os segurados. Então o trabalhador avulso é um segurado da Previdência Social. E vamos para as características dele. Então vamos lá. Lei 8.213 de 91, no artigo 11, diz assim: artigo 11, inciso 6º. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento. Olha que interessante. O trabalhador avulso presta serviço de natureza eventual a uma ou mais empresas e não precisa ser sindicalizado. Veja as principais características. Aqui é a parte que é importante. Quantas empresas ele pode trabalhar? Para um monte, mas ele não tem vínculo com nenhuma. O trabalhador avulso, ele não tem vínculo com uma empresa. Ele é aquele tipo de trabalhador que no mesmo dia ele pode trabalhar para um monte de empresa, mas sem vínculo com nenhuma. Essa é a característica do trabalhador avulso. Então, a característica principal é a presença de intermediação de mão de obra. Vai ter alguém que vai ligar ele para a empresa que precisa do serviço. Vai ter alguém no meio sempre do trabalhador avulso. Ou seja, o trabalhador avulso é colocado no local de trabalho com a intermediação do sindicato da categoria ou por meio do órgão gestor de mão de obra, OGMO. Então, quem é que vai intermediar? Ou o sindicato da categoria ou esse OGMO, órgão gestor de mão de obra. Certo? Então, vamos lá. A gente não pode confundir com o trabalhador temporário. Não tem nada a ver. Com o trabalhador autônomo. Também não tem nada a ver. Ou com o cooperado. De cooperativa de trabalho. Né? A gente não pode confundir. Estes são enquadrados em outras categorias de segurados e não preenche os requisitos de trabalhador avulso. Porque eu falo de cooperado, eu fui cooperado uma vez e é assim, eu ia lá na cooperativa, a cooperativa me mandava para o local de trabalho e eu prestava o serviço. Depois de alguns dias, a cooperativa fazia o pagamento. Neste caso, não. Não pode ser a cooperativa quem manda para o trabalho. Nós já deixamos bem claro. Ou o sindicato, olha aqui de novo. Ou é o sindicato que envia, ou esse órgão gestor de mão de obra. É esse que é o intermediador. Então, é importante, deixa eu voltar aqui, voltou a questão da imagem, tá tudo bem, dá para continuar, vamos lá? Então, para ser trabalhador avulso, conforme a lei, que é um dos obrigatórios, a gente está nos obrigatórios, precisa ser intermediado ou pelo sindicato, da categoria, ou pelo esse órgão gestor. Então, por isso a gente não pode confundir com esses outros tipos de trabalhadores. Então, são divididos em portuários e não portuários. É importante a gente já começar a fazer essa distinção. Eu vou entrar um pouco mais profundo nos próximos slides, mas trabalhador avulso tem os que é portuários e os não portuários, certo? Isso daí é uma forma simples. Então,
As atividades desenvolvidas pelo trabalhador avulso são elencadas no artigo 9º do Decreto 3.048 de 99, cuja lista é taxativa. Ou seja, o que diz o artigo 9º do Decreto 3.048 é uma lista taxativa. Então, o que é trabalhador avulso? É o que tem na lista do artigo 9º do Decreto 3.048. Quando fala que é lista taxativa, é que é o que tá ali, o que não tá, não é. Taxativa é isso. Taxou, pá. Ele é isso. Se não é, não é. Então, trabalhador avulso fica fácil porque nós temos uma lista taxativa. Se não tá na lista, não é. Então vamos lá. É importante, vamos agora com calma. Decreto 3.048 de 99 diz assim, no item 6. Como trabalhador avulso, aquele que, vamos lá, item A, a linha A, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria assim considerados. Entendeu? Nós já falamos isso. Olha o que a lei está dizendo. Nós já, no slide anterior, nós já falamos sobre isso. E esse é o termo que está na lei. É assim que está na lei. Então vamos lá. 1. O trabalhador que exerça atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. 2. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. 3. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. 4. O amarrador de embarcação. 5. O ensacador de café, cacau, sal e similares. 6. O trabalhador na indústria de extração de sal. 7. O carregador de bagagem em porto. 8. O prático de barra em porto. 9. O guindasteiro. 10. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. Ou, aí vamos lá. Aqui a gente está no item A. Entende? Ele vai dizer quem são esses trabalhadores avulsos. A linha B. Quando nós vamos? Aquele que exerça atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos do disposto na Lei 12.023, de 27 de agosto de 2009, em áreas urbanas ou rural, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato de categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho nas atividades de. O item D já vai falar vai ser um pouco mais amplo, porque ele vai falar dos tipos de atividade, enquanto no item A ele vai falar quais são estes trabalhadores, vai deixar bem claro que é aquele que exerce atividade portuária. Aqui ele vai falar nas atividades dele, ele vai formar blocos de categorias. Então vamos lá. 1. Carga e descarga de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descargas em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. Esse é o 1. 2. Operação de equipamentos de carga e descarga. E 3. Pré-limpeza e limpeza em locais necessárias às operações ou à sua continuidade. Então, trabalhadores avulso é um rol taxativo, vai cair muito provavelmente como está na lei. Aqui a gente tem que... como que se aprende? Muitas das vezes a gente quer sair da primeira aula já com tudo pronto, já pronto para fazer a prova. E não é assim. Uma dica que eu dou para você: leia, leia, leia.
Estude, veja videoaula 1, 2, 3 vezes. Não se preocupe com aprender. Inicialmente, não se preocupe com aprender. Aprender é um processo que tem as suas etapas. E a primeira etapa do aprendizado é colocar conteúdo para dentro. Não é colocar esse conteúdo que ainda nem existe dentro para fora. Então, é vendo vídeo, lendo a lei, que você vai começar a compreender e logo, depois de um tempo, você já precisa se testar. É leitura, vídeo, questões. Melhor forma de aprendizado é essa. Leitura, vídeo, questões. Sempre, porque as questões vai permitir que você coloque para fora, você perceba e coloque para fora aquilo que já está dentro e perceba o que ainda não está dentro. Através das questões você consegue ajustar o curso do caminho. Mas o primeiro momento é conteúdo para dentro. Você precisa se alimentar de conteúdo, depois começar a testar e aí ver aquilo que já está solidificado no seu conhecimento. Você só vai fazer revisões. E aquilo que você ainda não entende, mais conteúdo para dentro. Assim você vai ajustando e vai ficar, craque para sua prova. Vamos lá? Trabalhadores avulso. Então, aqui tem algumas definições. Nós já estamos aí com 40 minutos de aula. Eu vou terminar os trabalhadores avulso e nós temos ainda mais 2 tipos para estudar. Então, vamos lá. Entende-se por capatazia. Nós falamos no artigo anterior a capatazia. O que é essas definições? Eu vou deixar aqui na tela, dê uma pause, leia o que é capatazia, o que é estiva, o que é conferência de carga. Vamos lá, tem aqui também conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. Leia. Então, a gente tem aqui essas definições que é importante que você saiba. Leia uma vez, 2 vezes, então dê pause no vídeo, volte aqui se for necessário, né, para entender o que é cada um destes itens e vamos dar sequência. Então vamos lá. Nós já falamos que existem 2 tipos, os portuários e os não portuários, certo? O que são os portuários? Portuários, aqueles que prestam serviço de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações na área dos portos organizados e de instalações portuárias de uso privativo. Ok? Estes são os trabalhadores avulso portuários. Trabalhadores avulsos não portuários. Então, são aqueles que prestam serviço de carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério, o trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios, o amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares. Também, não portuários, né? Avulso não portuários. Aquele que trabalha na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático da barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. E ainda, trabalhadores avulsos não portuários, aquele que exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, nas atividades de costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeira, paletização, ova, desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras, operações de equipamentos de carga e descarga, pré-limpeza e limpeza em locais necessários à viabilidade das operações ou a sua continuidade. Então, esses são os trabalhadores avulsos e nós vamos para o contribuinte individual. Eu vou dar um corte aqui no vídeo, 45 minutos é o ideal de uma aula. Agora, tire aí uns 5 minutinhos mais ou menos. Eu vou dar sequência, nós vamos continuar aí com essa aula, entrando no contribuinte individual. Essa é só a nossa primeira aula. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Os próximos vídeos serão postados aí. Não serão todos de uma vez só, né? A gente vai aos poucos. Mas eu vou terminar esse aqui. Já vou editar. Já vou colocar
e aí depois eu faço o próximo vídeo a partir do contribuinte individual, tá bom? Muito obrigado a todos, meu nome é Luciano, mais uma vez, se inscreva no canal, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, e eu tenho certeza que com esforço nós vamos conseguir essa vaga aí, tá bom? Tem 999 vagas disponíveis no INSS, porque uma já é sua. Um forte abraço, fiquem com Deus.